vou refletir num assunto que venho discutido sempre, no discipulado, nas lições agora para a mocidade, em estudos que já ministrei aqui, em outras mensagens. Mas é uma mensagem, uma reflexão importante, que deveríamos, talvez, quem sabe, não periodicamente, mas continuamente estar falando sobre isto. O Cristo na cruz. O Cristo na cruz. Hoje nós tivemos uma reunião com a igreja, um culto de louvor e adoração. Os que puderam vir, somando com o café da manhã. A igreja estava leve. Foi, Júnior? Estava leve. E aturando a brincadeira do pastor. Fazia tempo que eu não tirava tanta onda, brincava tanto com a igreja como eu brinquei hoje pela manhã. Com a igreja do Senhor. Olhando para cada um de vocês como filhos. Foi muito, muito gostoso. Foi uma comunhão assim. Não foi, irmã Maria? Foi bom demais. Eu vi a irmã Maria dar um sorriso assim, sabe, que eu não tinha ouvido ainda ela fazer aquilo. E ela riu livremente assim. Eita, coisa boa. Sabe? Mas tudo isto, vocês estarem aqui, o que aconteceu hoje pela manhã, o que houve e tem acontecido na nossa vida, durante cada momento nosso, só foi possível, e é possível, por causa do Cristo na cruz. Se o Cristo não tivesse sido crucificado, não teríamos possibilidade alguma de êxito para um sempre, para uma eternidade com Deus. E isto é motivo de ficarmos alegres. Hebreus capítulo 12, só um versículo. Ele diz assim, a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quando pensamos no Cristo como autor e consumador da fé, é preciso pensar nele como a razão de podermos acreditar. Seria isto que em Hebreus está descrito. Cristo, autor, e autor aí está com letra maiúscula, eu também acredito, na escrita que vocês têm, o autor e consumador também, letra maiúscula, significando que ele é único, absoluto. Ele não é mais um, ele é o autor,
Ele é o consumador, Ele é a razão. É isso que o texto está dizendo. A razão, o motivo por qual ou porque podemos acreditar. Aleluia. Não é o pregador, não é a igreja em si, o templo, o cântico. Gostei hoje, estava mais uma vez, cada dia vocês estão crescendo muito. O louvor tem crescido muito. Louvado seja Deus por isto. Muito empenho, eu sei que vocês estão tendo muito empenho. Estão crescendo mesmo. Louvado seja Deus. Mas é o Cristo. O Cristo que se submeteu à cruz. Ele o fez para que nós pudéssemos acreditar neste livramento da condenação, do poder do pecado. Ele diz, o texto, que ele deixou a alegria, ou seja, ele deixou o gozo, ele deixou o prazer, ele deixou o mundo de felicidade espiritual e veio para tornar a fé um instrumento de condução à humanidade, aqueles que creem na humanidade, de condução a estes até o Senhor. Até o Senhor. Uma certa vez alguém me perguntava: mas Ricardo, dar uma boa tragada de maconha é tão, libera tão, libera. Tomar um bom uísque escocês libera tanto gosto e alegria. Libera. Uma noitada de sexo livre é tão prazeroso. Já pensou? Você comer fartamente até não poder mais? É bom? Você pegar seu inimigo e bater? Sim. Então por que essa história de ser crente? Porque nada disso é satisfatório o suficiente, prazeroso o suficiente para do hoje à eternidade. Porque isto é resultado do que nós somos apenas na carne. Mas o Cristo na cruz veio anular apenas isto, apenas esse tipo de prazer, apenas esse finito gosto, apenas essa finita felicidade, e veio nos dar outra coisa bem maior e gigantesca, que é desfrutar de Deus. Se você não crê, eu não posso fazer muita coisa. Mas para os que acreditam, é incomparavelmente maior, satisfatoriamente de bem, o mais profundo da alma, crer em Jesus e buscar nele a felicidade que ele possui e que deixou lá no céu, não a felicidade, mas de vivenciar por um momento para trazer a todos nós esta felicidade para a eternidade. Essa pessoa mudou. Não sei hoje como está a vida dele, mas ele era um ateu, hoje ele não é mais ateu. Não estou dizendo que foi a minha palavra, mas foram muitas vezes que eu falei, e outras pessoas falaram. Hoje ele não é mais um ateu.
E hoje a vida dele está mais regrada, muitíssimo mais regrada. Sabe, irmãos, o autor e consumador da fé, ele torna a cada homem e mulher, como prova deste amor, por sua vida entregue na cruz do Calvário, torna este homem e esta mulher próxima de Deus. Mas não apenas isso, diz o texto, e podemos entender, melhor dizendo, refletindo sobre o texto, mas também, e é isso que eu quero também falar, e principalmente essa questão, torna o mal, ou faz o mal encerrar a sua contínua jornada em querer destruir o homem, projeto de Deus. Porque o homem é projeto de Deus. E é importante saber que a humanidade dominada por este mal, quando Cristo veio como autor e consumador da fé, esta humanidade, dela é tomado este mal e vencido. Ele diz no texto: suportou a cruz. Eu penso, e queria que vocês acompanhassem o meu pensamento, se possível, que Deus, é fato, já disse isso por 3 sermões, ele promove um bem, ele promove o melhor de si. Ainda que ele não consiga entender, mas ele promove o melhor dele para a humanidade. Mas o melhor dele para a humanidade foi Cristo na cruz. Por força deste amor, como lemos em Hebreus capítulo 10, no versículo 7 e versículo 10, é a consumação desta oferta. Cristo é esta consumação desta oferta, superior a qualquer outra oferta, melhor do que qualquer outro sacrifício. Cristo é. E ele diz assim: olha, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Era a vontade de Deus que Jesus Cristo viesse como autor e consumador da fé, e ele, vindo a este mundo, suportasse a cruz para que a humanidade fosse liberta. Não haveria possibilidade de vida, não haveria possibilidade de ganho sem Cristo na cruz. Eu penso em Isaías, capítulo 53, 6, um texto bem conhecido, que o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Quando Cristo foi à cruz do Calvário, o teu pecado, que te condena, que me condena ao inferno, foi levado com Cristo. O nosso pecado foi levado com Cristo à cruz do Calvário. Somos por isto livres deste pecado. Diz, aliás, Pedro 2, 24, que ele carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Sobre a cruz, Cristo carregou os nossos pecados. Se ele é o consumador e autor da fé, ele o é para que creiamos nesta verdade, que ele carregou no seu corpo, lá na crucificação, carregou o meu, o teu, o nosso pecado. Se estamos reunidos nessa noite,
em torno desta mesa para tomar do pão e do vinho, porque Ele levou sobre o seu corpo o nosso pecado. Ainda no versículo 5, anterior ao 6, ele diz que o castigo que nos traz a paz estava, Isaías digo, né? 53, 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, fomos sarados. Fomos sarados, curados. Pensar no que diz 1 Pedro 2, 24, que fomos sarados, curados. Não existe a doença espiritual, não existe o mal espiritual que me impede de entrar na presença de Deus, de cantar livremente como estamos cantando aqui, de levantar as mãos, de dar glória a Deus, de sorrir, de pinotar. A minha vida é um tumulto, pastor. E quem não tem uma vida em tumulto, irmãos, nessa terra? Eu também tenho, irmãos. Eu também tenho, irmãos. Eu também tenho minhas dores, minhas tristezas. E não é bom estar triste. Não é bom. Não é bom. Nunca foi bom. Sabe? Mas quando olhamos para Cristo, que sara a nossa vida, é preciso vencer todo o mal que nos pressiona, que nos empurra ao abismo, e confiantemente, olhando para Ele, acreditar que o nosso hoje é o primeiro passo de uma manhã próspero. Ele nos permitiu isto quando morreu na cruz do Calvário. Se todos pecaram, como diz Romanos 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus, em Cristo, como diz voltando novamente 1 Pedro 2, 24, todos foram sarados. Todos foram sarados. A proposta de Cristo, a vida humana, a proposta de Deus, por isso que Ele veio fazer a vontade de Deus, como eu li também, Hebreus 10, Ele veio fazer a vontade de Deus para que essas pessoas feridas, essas pessoas condenadas, perdidas, de caminho, literalmente ao inferno, em Cristo Jesus, são sarados. Somos curados. Eu quero falar, e uso como tema, que na cruz de Cristo cessa todo o domínio do mal. Na cruz de Cristo cessa todo o domínio do mal. E falando que na cruz de Cristo cessa todo o domínio do mal, em 1 João 3,5, nós entendemos que Cristo se manifestou para tirar este pecado. Esta cura que nós precisávamos acontece na pessoa deste que é autor e consumador da fé. Acontece quando Ele se entrega na cruz do Calvário para que o nosso pecado fosse tirado. O que nos levaria à condenação fosse anulado. Eu penso, quando eu vejo no ato de Cristo na cruz do Calvário,
e penso que na cruz o domínio do mal cessa, eu entendo que o mal, em seu poder, na cruz do Calvário, é destruído. Mas, pastor, é difícil acreditar. Falei anteriormente, na introdução. Por isto que ele é o autor e consumador da tua fé, para que você acredite. Se você não acredita ainda, é porque você não está tendo Jesus Cristo como Senhor, como este autor e consumador da fé. Se você não está vivendo esta verdade e está se deixando vencer pelo pecado em tua vida, é porque Cristo, você não está permitindo que Cristo seja este autor e consumador da tua fé. É só balera. É só oba-oba. É só um momentozinho. E vida cristã não é um momentozinho. Vida cristã é entendimento sobre o que significa a obra de Cristo na nossa vida, na cruz do Calvário. Não é um momento. Não é um momento que eu digo, hoje eu sou pastor. Agora eu sou pastor. Agora eu sou presbítero. Agora eu sou crente. Agora eu sou evangélico. Agora eu sou tocador de bateria. Agora eu sou cantor. Agora eu sou tecladista. Agora eu sou... Não é o momento. Hoje eu vou participar da ceia. Não é somente isto. O Cristo que foi entregue na cruz do Calvário, que se entregou na cruz do Calvário, como consumador e autor da minha e da tua fé, razão por qual podemos acreditar nesta eternidade, ele se manifestou para tirar este pecado, ou seja, Cristo é o agente e a ferramenta para tirar o pecado do mundo. O agente e a ferramenta para tirar o pecado do mundo. Aliás, João, no Evangelho de João, diz, João uma certa vez disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, dizia para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é este agente e ferramenta para tirar. João 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz de Calvário, cessa o domínio do mal, porque Cristo, como agente e ferramenta de Deus, ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ele se manifestou justamente para ser esse instrumento de bênção e eliminar todo o domínio do que você não consegue vencer sozinho, sozinha. Ele te diz assim, eis aqui. Apenas pega nas minhas mãos. Apenas segure em mim. Apenas confia na minha palavra. Agora, se você está confiando muito mais na tua palavra do que na do Senhor, então você não vai conseguir. Não vamos conseguir. Hebreus 9, versículo 24 a 26, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Diz assim o texto. Porém, aos cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo seu sacrifício o pecado. Ou seja, ele, quando se entregou na cruz do Calvário para aniquilar, ele reduziu o pecado, essa é a intenção do texto, para reduzir o pecado a um nada. Não é para diminuir o pecado, é para... Ele se entregou na cruz do Calvário para tornar o teu pecado um nada diante de Deus. Para tornar o poder do pecado na tua vida um nada. Pastor, mas é muito forte.
Eu sei, jovens. O senhor não imagina como é difícil vencer a masturbação, pastor. Eu sei, jovens. O senhor não imagina como é difícil, pastor, eu vencer o jogo, eu vencer a violência, o ódio, eu vencer a prostituição. É muito difícil, pastor. Eu vencer a mentira. É muito difícil, pastor. A internet está aí, pastor. Talvez para o senhor seja mais fácil. Não. Para mim também é difícil, irmão. Não é fácil abrir um computador e do nada vir uma mensagem pornográfica de que diabo é isso? Está repreendido em nome de Jesus? Está assistindo um filme na televisão e apareceu uma cena sexo livre? Não é fácil, irmão. Alguém vir com uma palavra mentirosa, ou falsa, ou de juízo, e você, é bom demais, paz e amor. Eu sei que é difícil, e sei a vontade que tem, como carnal, que nós somos, na carne que vivemos. Eu sei que é difícil. Contrariar a tua vontade, eu sei que é difícil. Mas diz o texto que Cristo veio para aniquilar, ou seja, para reduzir o poder do mal, este mal destruidor, tornar ele um nada. É isso que o texto está dizendo. Cristo na cruz do Calvário cessa o poder do mal na vida do seu povo. É preciso acreditar, irmãos, que Jesus desfaz o poder deste pecado. Quando ele diz aniquila, ele diz, eu torno o pecado sem efeito. É isso que o texto está dizendo. Eu torno o poder do pecado na tua vida sem efeito. Eu vim para tornar o poder do pecado na tua vida sem efeito. Agora, é preciso acreditar nele como sendo este autor e consumador da fé, como a razão do teu acreditar. Porque se você não tiver ele como a razão da tua fé, como a razão do teu acreditar, então você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque o poder aniquilador está ali, Jesus. Mas você não vai aplicar na sua vida. É como se colocassem uma mesa farta diante de você, e carneiro, e bode, e carne, e peixe, etc. E você tentasse cortar a carne, cortar o osso, uma costela no bafo. Eu estou chegando aqui ao extremo. E você tentar comer e cortando na mão. Sei lá, sem usar as ferramentas necessárias. É como se fôssemos construir uma casa sem usar a colher de pedreiro, sem usar a escala, sem usar, enfim, os instrumentos. É como se fôssemos fazer um móvel, ou se fôssemos fazer a medição de uma bomba, um motor, e não usássemos as ferramentas necessárias. É como se fôssemos medicar quem é médico, quem é enfermeiro, e sem os instrumentos. Deixa eu ver aqui, Aí lá vai Rafaela medir a pressão do cabra e dizer assim, eu acho que ele está com pressão alta. Então está mais ou menos. Um médico dizer, não, eu acho que você deve tomar isso aqui. Eu acho que você deve tomar esse remédio aqui. Sabe? Vamos vender aqui, eu acho que a loja esse ano vai dar lucro. Mas você está achando por quê, Regina? Não, porque, não sei, eu estou vendo assim o ambiente, estou sentindo o clima. Mas você usou algum cálculo matemático? Não, não precisa não. Na nossa vida cristã, a gente quer viver assim. Não, eu sou crente, eu sou presbítero,
eu sou o cara. Poderoso, eu sou pastor, eu sou o cara. E ainda usa às vezes uma língua estranha ou alguma coisa parecida. Mas não para refletir na palavra. Não para olhar a palavra. Não para ver o que é que ela está dizendo e conduzindo a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Eu sou bom demais, agora eu... Não. Cristo tem que ser este instrumento que aniquila o poder do pecado na tua vida. E se ele não for este instrumento, você vai continuar no pecado. E seja qual for, a prostituição, a fornicação, o adultério, a mentira, a violência, a falsidade, a injustiça, e seja lá o que for. Ele tem que ser este poder que torna o pecado sem efeito na tua vida. É isso que está dizendo Romanos capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 26. Sabe? Hebreus 2, 14, diz que por sua morte, Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A morte de Cristo, por ela, vem a destruição do poder do mal sobre a vida daqueles que creem, que olham para Jesus como este autor e consumador da fé, como a razão do seu acreditar. A razão do seu acreditar. Mas é preciso olhar para o Senhor e entender que Ele destruiu, que Ele desfez, que Ele impediu, que Ele interrompeu o caminho, o percurso do mal à tua vida, mas você precisa acreditar. Você precisa aplicar a sua vida. Porque se Bia for vender na sua loja, e é uma boa vendedora, quando eu entro lá na loja de Bia, eu já boto o dedo aqui, que senão ela vai me convencer de levar as coisas. É uma boa vendedora. Mas se ela for lá no seu trabalho, não se aperfeiçoar, não se aprimorar, não conhecer o gosto do seu cliente, não procurar entender e assim por diante, ela não vai conseguir ir muito além na sua jornada. Não conhecemos o nosso inimigo. Brincamos com o nosso inimigo. Passeamos de mão dada com ele. Sabe, irmão? Porque não estamos tomando esta verdade que Cristo destruiu aquele que tem o poder de destruir a tua vida. Cristo é o impedimento à obra do mal. Dizer que Cristo é o impedimento da obra do mal é olhar para o 1 João 3 e 8, que diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não acredito que quando você está no seu dia a dia, você é uma pessoa má. Mas pastor, fulano, se pudesse, matava, se pudesse, fulano mente demais, fulano olha para as moças que passam com um olhar devorador. Mas eu não acredito que você seja o mal. Fulano não tem sensibilidade nenhuma de bem com a sua família, com seu pai, com a sua mãe. Mas eu não acredito que você seja o mal. Mas você está praticando, talvez. Eu estou praticando, talvez. Praticamos no dia a dia nossas obras, e quando nossas obras são más, praticamos porque ele, o mal,
está sendo um agente direto, condutor à nossa vida. Mas é preciso entender que Cristo é este impedimento. E se não começarmos a olhar para Cristo como este impedimento do mal, ele vai se propagar na minha vida, na minha família, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha cidade, na igreja que faço parte, e assim por diante. É preciso olhar para Cristo como este agente e ferramenta de combate ao mal, como este autor e consumador da fé, olhar para Ele como impedimento à obra do diabo na nossa vida. Não é brincadeira não, irmãos. É preciso levar mais a sério nossas atitudes. E é preciso acreditar mais na obra de Cristo a nossa vida. É preciso acreditar mais na obra de Cristo na vida do outro. E se deixar vencer por Cristo, ao invés de se deixar vencer pelo diabo, em seu mal, em suas práticas. Eu acredito sinceramente que quando a palavra diz que ele destrói as obras do diabo, começando ao pecado destruidor, que podia te impedir a ter uma vida eterna com o Senhor, dar continuidade ao que pode impedir o teu progresso de vida cristã. Não existe coisa maior e mais danosa do que nossa vontade que sobressai a vontade de Deus. Mas quando acreditamos neste Cristo e que Ele tem este poder de cessar o domínio do mal à nossa vida, fica mais fácil viver. Eu disse que a vida era difícil de viver, eu sei. Mas quando acreditamos dessa forma, fica mais fácil viver. Porque eu não vou precisar mais de ninguém estar me acusando. Eu mesmo faço minhas mudanças. Eu mesmo faço o que é necessário mudar. Porque eu tenho consciência do que eu devo ou não devo fazer. Mas não porque eu acho, mas porque eu tenho e procuro ter experiência com o Senhor nas Sagradas Letras. Espero que nesta noite tenhamos uma decisão de aceitar Jesus Cristo como este agente, como esta ferramenta, de olhar para Cristo como esse autor e consumador da nossa fé, de confiar nele, acreditando que na sua pessoa o mal que pode se propagar, a minha vida é destruído, é desfeito.